Você e eu temos o dever de resgatar esses escritores. Prazer, eu sou a Carol do Café com Clássicos e trago-vos 4 romancistas brasileiros que caíram no esquecimento popular. Eu resolvi trazer apenas 4 porque se for para trazer todos, ia ser mais de 1 hora de vídeo. E eu nem garanto que esse vídeo vai sair curto, que eu me estendo demais. Então vamos lá, gente. Eu não vou fazer muitas delongas, porque, como eu falei, são muitos escritores, eu tive que delimitar para apenas 4 romancistas. E por que eu resolvi fazer este filtro? Número 1, o tema que eles abordam, melhor, os temas, que são muitos, que eles abordam, e que muito provavelmente esse foi o motivo principal para que eles fossem, caindo no esquecimento. Ou melhor, eu acho muito difícil eles terem sido esquecidos por conta dos temas que eles abordam em suas obras, mas pelo incômodo que esses temas geram. Por quê? Desses 4, 2 retratam justamente a elite política brasileira e outros 2 trazem temas católicos e a degradação da moral na sociedade brasileira. Então são temas que incomodam, porque apertam muito na ferida. Não estou dizendo que os outros demais não retratam isso, mas eu não duvido que tenham sido justamente esses temas que eles abordam que tenham feito com que poucas pessoas se interessassem por suas obras, ou melhor, algumas pessoas não queriam que outras pessoas soubessem de suas obras. Dito isto, até onde sei, apenas uma editora tem feito um trabalho editorial para resgatar esses escritores que caíram no esquecimento total, que é a SEDET, da qual agora este canal, meu Instagram, é parceiro. Então vou deixar meu cupom aqui embaixo na descrição, para caso você queira comprar qualquer livro no site da SEDET, você usar o meu cupom que você consegue 5% de desconto. Esses romancistas foram resgatados pela SEDET e estão presentes nos selos 7º Selo e Edições Livre, se não me engano. É isso mesmo. Edições Livre e 7º Selo foram os selos editoriais da SEDET que resgataram esses 4 escritores. 2 escritores em cada um dos selos. O primeiro escritor brasileiro é Coelho Neto. Ele foi professor, se não me engano, foi jornalista, político e escritor, obviamente. Ele foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, ocupando o 2º lugar, e era conhecido como o príncipe dos prosadores do Brasil, o príncipe da prosa do Brasil, alguma coisa assim. E ele caiu em descrédito enquanto escritor depois da Semana de Arte Moderna em 1922, dizendo que sua escrita era muito rebuscada, não estava alinhada com o propósito de ruptura que propunha então, a literatura. Eu acredito que isso tenha sido um fator determinante para que ele caísse no esquecimento, afinal de contas, caiu em descrédito. Um de seus romances, inclusive, chamado Turbilhão, depois que eu vi do que se trata, sinopse, eu coloquei na minha lista de 30 livros antes dos 30, por fazer parte do projeto de estudos pessoal de ler clássicos brasileiros e estudá-los, não apenas ler, mas estudá-los, ir além da leitura. Vamos ver aqui do que se trata este livro, tá? Vamos só. O livro retrata o ambiente urbano carioca, mostrando uma juventude agitada, apaixonada, envolvida em dilemas sentimentais, sociais e morais. Acompanha personagens que são levados por uma espécie de redemoinho, daí o título Turbilhão, de paixões, desilusões e tragédias pessoais. Descrição da vida boêmia e mundana do Rio de Janeiro, do século XX, relações amorosas intensas, sensações de caos emocional, paixão e desilusão amorosa, crítica velada à elite urbana. E veja só que interessante isso aqui. Embora não trate diretamente da virada do Império para a República, Turbilhão está inserido no mesmo contexto histórico, mostrando o espírito urbano da Belle Époque, não sei se eu estou falando certo, carioca, já na era republicana, com toda a instabilidade cultural e moral que se seguiu. Instabilidade moral e cultural. É muito interessante poder ler esse tipo de obra para poder compreender o que está acontecendo com o Brasil. Eu até conversando com isso hoje de manhã, agora há pouco,
agora há pouco, um pouco antes de vir pra cá pra gravar, com o meu noivo e com minha sogra. O que foi que se sucedeu no Brasil? Porque às vezes me aparecem vídeos do Rio de Janeiro nos anos 20 e 30, sabe-se lá Deus, e eram tão bem educados, tão polidos. Antes que algum carioca queira a minha cabeça, gente, eu não tô colocando o carioca, a pessoa do Rio de Janeiro, numa caixinha, não é isso. Tô falando questão de cultura mesmo. Aqui ele tá retratando o Rio de Janeiro. Mas não limita no Rio de Janeiro, gente, é no Brasil todo, tá? Decadência cultural e moral é no Brasil todo, tá? Não limita, mas se passa no Rio. Provavelmente porque era a realidade dele. Joia. Mas eu falo isso porque me aparecia muitos vídeos, nossa, eu amo ver esses vídeos, de pessoas do século 20, 30, e era tão mais belo, era tão mais tranquilo. O que aconteceu? O que se sucedeu? Nessa época já se mostrava o quão instável estava. Hoje nós vemos o resultado dessa instabilidade. Fica aí a dica então para você ler Turbilhão, do Coelho Neto. Leia Coelho Neto. Isso aqui eu tô dando a dica de Turbilhão, gente, porque foi um dos livros que eu escolhi para estar na minha lista de 30 antes dos 30 e porque está no catálogo da SEDET, pelo selo Edições Livre. Eu sempre vou recomendar praticamente tudo o que eles publicam devido à curadoria cuidadosa e o resgate de escritores brasileiros que simplesmente hoje são ignorados solenemente. Este livro, Turbilhão, está no catálogo dele, certo? Mas eles têm outros livros. Coelho Neto tem alguns outros romances, veja só. A Capital Federal, talvez o mais conhecido, Sátira à Vida Política e Social do Rio. Veja só, ele retrata muito o Rio aqui. Muito provavelmente essa era a realidade dele. Recém-feito Capital Republicana, na época em que o Rio era capital, veja bem. Inverno em Flor, romance de costumes, delicado e lírico. O Rei Fantasma, Esfinge, Miragem, Turbilhão, de 1906, Fogo Fato, Rapsódia, A Conquista, O Paraíso e A Cidade Maravilhosa, homenagem literária ao Rio de Janeiro. Então, isso tudo são apenas romances. Apenas isso, desse escritor. Olha o tanto de riqueza da literatura do nosso país que simplesmente é desconhecida por meio mundo de gente, inclusive quem gosta de literatura. Eu sou apaixonada pela literatura brasileira. E olha que eu não tenho um arcabouço literário, ainda não tenho bagagem literária suficiente para dizer que, nossa, que pessoa mais culta, erudita. Que nada, gente. Eu sou muito inserida nesse universo, mas eu sou apaixonada pelo Brasil e pela literatura brasileira. E é um movimento interno meu querer resgatar isso. Então, eu estou pedindo para que você também resgate. Dá essa força aí. O próximo, pessoal, é Manuel Guimarães, também na minha lista de 30 antes dos 30, certo? Ele tem 2 romances publicados e mais alguns póstumos, que na verdade só tem um romance póstumo. O restante é peça de teatro, novela, coleção de contos, poesia e coletânea poética. É isso, é o que ele tem publicado. O mais famoso dele se chama A Todo Transe, também publicado pelo selo Edições Livres, da SEDET. E por que ele é o mais famoso? Porque ele criou um certo ribuliço, justamente por expor contradições e vícios da elite política brasileira da Primeira República, que permanecem atuais até hoje. Ele pode até ter sido esquecido pelas massas de leitores, pelo público leitor, mas não pelos críticos. Tem um crítico literário chamado Wilson Martins, eu anotei aqui o nome, tá? Ele classificou o seu romance A Força Literária do Emmanuel Guimarães, comparando a Balzac, um dos maiores escritores franceses. E o professor Rodrigo Gurgel também já afirmou que o motivo pelo qual ele foi banido do imaginário popular de leitores, acadêmicos, é justamente por conta desse dedo na ferida que ele está colocando, sabe? Na ferida dos políticos. Então, é claro que um escritor que trata em suas obras sobre corrupção, alienação popular, desigualdade e decadência moral, claro que ele vai ser esquecido. Convenientemente esquecido. Quarta xicrinha de café para eu reclamar de insônia mais tarde. O terceiro já foi mencionado aqui num vídeo em que eu fiz
falando dos escritores já recomendados pelo Olavo de Carvalho. Esse vídeo que eu fiz, que é parte 1, estão apenas os escritores, romancistas, cronistas, enfim. A maioria já publicaram obras de ficção. Todos católicos, tá? E ele tá no meio, que é o Otávio de Faria, gente. Ele foi romancista, crítico literário e ensaísta, considerado um dos maiores intelectuais católicos do século XX. Hoje, se tem mais algum intelectual católico no Brasil, eu acredito que não. Ele tem uma coleção de livros, 15 volumes ao total, também comparado com Balzac, mas não exatamente com o escritor, mas por conta da sua Comédia Humana, né, que é justamente um grande livro com vários volumes, né, contando suas histórias, enfim, que é a Tragédia Burguesa. São 15 volumes. E a Sétimo Selo, selo editorial da CEDET, está fazendo esse baita trabalho editorial, resgatando todos, acredito. Por quê? Porque até agora, se não me engano, no site tem 7 volumes. E esses dias eu, mexendo na Amazon, apareceu o 8º volume, antes de aparecer no site. Então, eu acredito firmemente que eles trarão todos os 15 volumes. E do que se trata essa Tragédia Burguesa? É um grande compilado de romances e novelas retratando decadência moral, decadência espiritual e social também da burguesia carioca. Cariocas do século XX. Você dá um trabalho, hein? Vixe, pra dar trabalho. Mas sim, eu reconheço que é porque essa era a realidade da maioria dos escritores, se concentravam muito no Rio de Janeiro. Então, justamente por ser uma realidade que estava ali visível aos olhos, então eles usavam isso para poder materializar. Mas, gente, não tem jeito. Você lê essas coisas e fala assim, eu ali no interiorzinho de Sergipe, eu me identifiquei com isso aqui. Tá em todo lugar. Decadência moral, cultural, espiritual, social. Todos esses temas, eles são incômodos. Porque eles apontam o dedinho para você, para mim, e mostram exatamente onde é que está a decadência na gente. Claro que nós somos instrumentos dessa decadência, de certa forma, né? Então, precisamos o quanto antes, resgatar esses clássicos. Graças a Deus, está tendo novas tiragens. Graças a Deus. E é torcer para que os demais também apareçam o quanto antes no mercado editorial. A outra coisa bem interessante sobre o Otávio de Faria é que ele foi o primeiro a fazer crítica sobre o cinema no Brasil. Inclusive, ele tem um artigo, se não me engano, é um ensaio chamado O Cinema no Brasil, pioneiro na crítica da sétima arte, até quando não era muito bem recebido, não era tratado com muita seriedade. E ele já falava sobre isso aqui no Brasil. O 4º romancista é o José Geraldo Vieira. Se você viu o meu vídeo de 30 antes dos 30, você vai perceber que eu preciso fazer as pazes com esse escritor. Mas hoje eu compreendo o porquê. Por quê? Os romances dele são muito densos. E como eu disse anteriormente no começo do vídeo, não sei nem se foi exatamente no começo, mas em algum momento mais pra frente eu falei, mais pra trás, melhor dizendo, que eu sou iniciante nesse meio literário. Eu comecei a ler clássicos em 2023 de forma mais assídua mesmo. Então, eu peguei o romance A 40ª Porta para ler esse ano. A história é muito boa, muito instigante, mas a história também é igualmente densa e com uma erudição que eu ainda não consigo compreender. Eu não tenho bagagem literária suficiente para conseguir absorver aquele livro, absorver o seu vocabulário. Causa uma certa estranheza. Eu acabei empacando na página 150. Infelizmente, eu quero muito retomar. Muito mesmo. Mas eu já deixo isso aqui porque, querendo ou não, é uma frustração, né? Esse ano eu acabei não lendo, ou melhor, comecei a ler e parei de ler 2 livros, esse é um deles, só que um desses 2, eu realmente identifiquei que eu não gostei do livro, que é A Consciência de Zênon, do Ítalo Svevo, literatura italiana.
Mas não foi o caso com José Geraldo Vieira, é porque eu não consegui compreender a história, é muito densa mesmo. Então, como as suas obras são de altíssimo valor literário, intelectual, multicultural, eu recomendo que você o leia depois que você já tiver uma bagagem, né? Para que você não se frustre assim como eu me frustrei um pouco nesse início de ano. Eu quero muito retomar esse livro. E ele está, esse escritor no caso, não exatamente esse livro, está na minha lista de 30 antes dos 30. Eu escolhi um livro dele para poder ler de forma a me debruçar na obra, na vida do escritor e poder estudar para o meu projeto pessoal. Então, fica aqui, gente, a recomendação. Ele, junto com o Octávio de Faria, era um dos intelectuais católicos que estavam mais à frente da ficção católica brasileira. Quem é escritor hoje, eu acredito que tenha, né? Eu não tenho nada contra a literatura contemporânea, eu só não gosto de literatura ruim, eu não gosto de livro ruim, mal escrito. Mas qual escritor hoje retrata decadência social, decadência cultural, decadência intelectual, espiritual, moral, retrata sobre a morte e fé numa visão cristã? Poucos. José Geraldo Vieira, sim. Assim como Octávio de Faria. Então, gente, precisamos resgatar essas raridades da nossa literatura. E essas são, vou deixar aqui na tela, as edições do José Geraldo Vieira que a Sétimo selo da SEDET, trouxe para nós, né? Se não me engano, são 5, 6, agora não me lembro quantas obras foram publicadas, mas foram muitas. Eles estão fazendo um excelentíssimo trabalho. Eles estão fazendo o favor de resgatar a boa literatura, principalmente essa esquecida, que não sei por que foi. Não consigo encontrar motivos suficientes para justificar o motivo de terem caído no esquecimento. Então, fica aí, pessoal, minha recomendação. Vou deixar aqui embaixo o cupom de desconto. Se você colocar esse cupom de desconto em qualquer site da SEDET, adquirindo esses livros ou qualquer outro de seus sites, você consegue 5% de desconto. Vou deixar também o link da Amazon, esse link comissionado. Você não paga mais nada, assim como na SEDET, aplicando o cupom. E também, comprando no site da Amazon, você não paga mais nada, mas você está ajudando o canal. Você está contribuindo para que eu crie mais conteúdos literários e traga mais informações relevantes como essas, né? Que possamos resgatar esses romancistas, que possamos ter os seus romances no repertório, que possamos resgatar todo o conteúdo, essa riqueza literária, essa riqueza cultural que eles trouxeram em suas obras. Precisamos fazer esse trabalho, né, de pouquinho em pouquinho, lendo um romance de um aqui, um romance de outro ali e passando para frente. Certo, pessoal? Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com mais alguém e deixe aqui o seu comentário. Qual escritor você vai ler? Qual você já leu? E qual escritor eu acabei esquecendo de deixar aqui nessa lista? Pode comentar aqui. Até o próximo vídeo com mais Café e Clássicos.